trazer o sogro e a sogra junto, entendeu? Apesar que são gente boa. Prazer estar com vocês, irmãos e irmãs. Muito bom ver a nossa igreja aqui tão animada, tão alegre e rever velhos amigos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Quero ler com vocês a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos repetir o versículo 33 juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Querido Deus, mais uma vez rogamos a Ti misericórdia e graça sobre todos nós. Temos lido a Tua palavra, um texto, Deus, uma porção dela tão maravilhosa que sempre comove nossos corações e traz esperança para a nossa alma. Pedimos em nome de Jesus que nos renove, que nos fortaleça, que nos ajude, ó Deus, não apenas a entendermos o que o Senhor pretende com estas palavras. Mais do que isso, ó Deus, ajude-nos a vivenciarmos estas coisas. Ensina-nos a viver, eu peço. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém. Amém. Esses dias eu tive uma oportunidade de assistir o depoimento de alguns soldados do nosso exército que estiveram lá no Haiti, estavam naquela missão de paz, e quando foram surpreendidos pelo terremoto que assolou a ilha. E me chamou a atenção o depoimento de um rapaz que foi soterrado, ficou debaixo de vários andares do prédio em que ele estava, e o depoimento dele sobreviveu e agora podia dizer para nós as coisas que vivenciara naquela situação. Soterrado debaixo de toneladas de concreto, ele disse que assim que parou o barulho e houve silêncio, acordou aquele pavor. Ele disse: a primeira coisa que eu fiz foi ver como estava o meu corpo. Então eu tentei mexer com as mãos, mexer com os pés,
e eu percebi que todo o meu corpo estava pressionado. Eu não conseguia mexer com nada, porque havia uma laje sobre o meu corpo, e eu não conseguia mover nada. Mas percebi que tinha quebrado uma perna, porque ela estava numa posição que não era normal. Também não podia, dizer ele, mexer com a minha cabeça, porque ela estava presa também. Então o corpo dele estava totalmente imobilizado. Mas eu percebia que, e dizia ele, que ainda tinha saúde, não tinha sofrido nenhuma perfuração. Então ele disse aí, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi verificar se eu conseguia, se eu estava bem mentalmente, conseguindo arquitetar as coisas, verificar as condições. Então tudo escuro, né? Não tinha nenhuma luz penetrando no ambiente, e ele ali começou a articular como poderia buscar socorro. Sem chance de safar-se, enfrentou um sentimento muito ruim, que é o de impotência. Ele dizia, preparado para a sobrevivência, né? Soldado, jovem. E eu destaco jovem porque na juventude nós estamos cheios de uma coragem, de um sentimento de invencibilidade, de invulnerabilidade. Parece que nada vai acontecer de errado com a gente, né? Nessa idade. Então ele dizia, naquele momento eu percebi que eu não podia fazer nada por mim mesmo. E então só me restou gritar. Então, antes de gritar para alguém de fora, ele começou a gritar, a chamar por outras pessoas que estivessem na mesma condição que ele. Ele falou. Comecei a dizer, tem alguém aí? Oi, tem alguém? E aí escutou uma voz sufocada de um colega. Quem que está aí? É o fulano. Fulano sou eu, Beltrano. Ele dizia o nome, acho que é Francisco o nome desse soldado. E assim ele identificou mais 2 colegas que estavam na mesma situação. A partir daí ele percebeu que o colega estava desesperado e falava, cara, eu não quis falar com meu pai hoje, eu podia ter telefonado para ele, mas eu achei que podia deixar para depois, agora eu estou aqui desesperado, eu queria ter falado com meu pai, com a minha mãe. E aí o Francisco começou a acalmar o outro, não, você vai falar com seu pai ainda, você vai falar com eles. E assim foi, tentando acalmar os colegas, vamos orar, vamos rezar, vamos suplicar a Deus aqui. Aí começaram a rezar o Pai Nosso. E depois começaram a gritar para ver se alguém podia socorrê-los. Graças a Deus, pelo menos o Francisco, eu não vi dos outros, mas o Francisco sobreviveu. Eu estou contando isso para vocês porque o retrato que essa imagem traz para nós é o retrato das nossas vidas em muitas situações desesperadoras também. Nós nem sempre estamos com os nossos corpos amarrados, soterrados. Nem sempre é o nosso corpo que está com problema. Mas muitas vezes é a nossa alma que está debaixo de toneladas de concreto. Muitas vezes é a nossa alma que está sufocada de tal maneira que mesmo o corpo estando sadio, para nada mais presta, não tem utilidade. A nossa alma totalmente inutilizada, imobilizada, e com todas suas aspirações, toda a sua confiança, toda a sua segurança aniquiladas. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação parecida com a do Francisco, só que assim, espiritualmente, emocionalmente falando. E nós estamos aqui num bom lugar para pedir socorro. Nós estamos num bom lugar para acharmos o socorro que precisamos. O Senhor disse essas palavras que nós lemos aqui. A gente não sabe se foi numa assentada só, muito embora Mateus tenha reunido esse discurso em 3 capítulos, dando a impressão para nós de que Jesus, em determinada ocasião, se assentara com os discípulos e passara a ensinar-lhes todas estas coisas, dando a impressão que foi assim, de roldão, falando tudo isso. Não há. Alguns acham que não foi bem assim, que Mateus teria colecionado estes ensinos de Jesus e disposto eles, né, nesta ordem. Mas isso pouco interessa. O que interessa, de fato, é a mensagem que
que o Senhor passa para nós. Nós vamos construindo a nossa vida, construindo nossas esperanças, construindo nosso futuro, conforme a visão que nós temos da vida. Cada um de nós tem uma visão, né? Uma perspectiva. A família influencia nisso. A escola por onde nós passamos, os professores que tivemos influenciam nisso também. A igreja que a gente sempre frequentou vai influenciar nisso. O pai e a mãe da gente, com a história deles. Então, todos nós somos influenciados e trazemos uma carga cultural, uma herança que nos permitem ter um tipo de visão da vida. De qualquer maneira, cada um vai criando isso com a sua própria inteligência, com seu esforço, com suas ambições, suas motivações e assim por diante. Mas não raro é exatamente o que aconteceu com Francisco que nos assalta também, que nos pega. A conversa mais comum para um pastor é a frustração que as pessoas enfrentam nas suas vidas. Parece que é um apelo do púlpito barato falar do assunto que eu estou falando aqui, porque quem não tem problemas? Quem não enfrenta esse tipo de coisa? Mas é justamente por ser tão comum que se torna relevante. É justamente por ser a realidade da maioria das pessoas e de todos nós, eu posso dizer assim, em determinados momentos, em situações, em momentos diferentes da vida, que o assunto se torna importante. E quando nós olhamos para a maneira como nós construímos a nossa vida, nós vamos perceber que muitas coisas deram errado, ou nós estamos nos sentindo agora tão amarrados, tão impedidos, não por culpa dos outros, não por culpa do governo, não por culpa do concorrente, não por culpa do marido, não por culpa da esposa, não por culpa do papai e da mamãe que não me deram isso, aquilo outro, não por culpa dos filhos, não por culpa de Deus, mas porque mesmo agora nós não sabemos o que fazer com a nossa vida, nós não estabelecemos as prioridades corretamente, nós não colocamos as coisas nos seus devidos lugares a tempo, e agora nós estamos chiando, estamos reclamando que não telefonamos para o papai, deixamos passar a oportunidade. Agora nós estamos lamentando que, apesar de toda a expectativa que tínhamos a nosso próprio respeito, não conseguimos fazer nada por nós mesmos agora. Colocamos as riquezas na frente de tudo. Nós crescemos e pensamos conosco mesmo: eu não vou ser como meu pai e minha mãe. Ou pensamos assim: eu quero impressionar meu pai e minha mãe, eu quero fazer melhor do que eles. Ou simplesmente somos ruins mesmo, temos muita avareza no coração, muita ambição, simplesmente é uma coisa muito forte para nós e a gente não consegue conviver nessa sociedade de tanta concorrência, de tanta competição e de tanta mentira, de tanta falsidade, onde as pessoas vendem uma imagem, as pessoas não estão dispostas a apresentar o que elas realmente são, não estão dispostas a serem alguma coisa, mas estão dispostas, estão desejando simplesmente passar uma credibilidade, vender uma identidade que não é verdadeira. Então é difícil para nós convivermos com isso e a gente acaba assimilando isso para nós também. É difícil para nós pensarmos no céu como uma vantagem, porque ele está tão distante de nós. O céu é uma coisa surreal, é alguma coisa que ninguém conhece. Quem voltou de lá para contar para nós? E quem voltou a gente nem acredita, porque como é que a gente vai ter certeza de que realmente foi? Então é uma coisa assim que a gente crê, porque na igreja se fala, na Bíblia temos isso, mas olha, nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna, sociedade onde o cristianismo está se tornando um folclore. Isso significa o seguinte: cada um crê o que quer, cada um pensa o que deseja. Então a nossa religião, o cristianismo, já não é mais uma religião de dogmas. Aliás, essa palavra é uma palavra feia, uma palavra herética até para os nossos ouvidos modernos. O cristianismo não tem dogmas. O cristianismo vai se tornando um folclore. Cada um pensa o que acha melhor, cada um faz a sua interpretação da Bíblia. Nós vivemos num mundo
onde tudo é válido, todo esforço é bem-vindo. Olha, tem a religião do Beltrano, a religião do Ciclano. De religião a gente não discute, futebol não se discute, política não se discute, economia não se discute. O que é que se discute? O que é que nós queremos? Então é uma sociedade assim tão vazia, e um cristianismo tão vazio que nós estamos vivendo, porque não tem referências mais, não tem nenhuma verdade, não acreditamos em nada. Então nós vamos no embalo dessa sociedade, e por isso mesmo não colocamos as coisas a tempo nos seus devidos lugares, e não estamos preparados para o momento que o terremoto vier. Talvez você já esteja no pós-terremoto. Talvez o momento que você está vivendo agora seja justamente o do Francisco lá, soterrado, né, com uma laje terrível de pedra sobre a sua alma. A gente vive um tempo de individualismo. A gente talvez até ajude um pouco nisso, porque a gente fala que a salvação é individual, né? A gente diz que a salvação é uma experiência do indivíduo. Você tem que ter a sua experiência pessoal com Cristo. Não é assim que a gente fala? Isso ajuda bastante a gente reforçar o individualismo. Somos individualistas. Olha, nós oramos por todos aqui, mas não significa que durante a semana vamos continuar orando. Não significa que vamos nos importar muito com isso. Não significa que vamos fazer alguma coisa concreta a respeito de qualquer assunto dessa natureza. Significa que nós demonstramos aparentemente uma piedade, um interesse emocional, mas ninguém enche barriga com emoções. Nós precisamos de algo mais concreto. Não é assim que funciona a vida? Mas depois eu já encontrei muitos crentes desanimados, choramingando, dizendo: a igreja não fez nada por mim, né? O pessoal não fez nada por mim. Mas também esses que reclamaram também nunca vi fazendo muita coisa pelos outros, não. Mas nós somos individualistas. Então tudo isso são princípios, são valores que estão impregnando a nossa alma e tornando a nossa vida uma grande farsa, uma grande mentira, uma hipocrisia. E a gente fica sufocado com falsidade, né? Falsidade sufoca a gente também. E é por isso que quando o terremoto abala nossas estruturas, nós ficamos numa condição muito terrível, porque não sabemos o que fazer e não temos o que fazer. Nossos olhos pareciam enxergar tudo. Não, eu tenho informação. Conhecimento é poder. Vocês já ouviram essa frase? Conhecimento é poder. Nunca ouviram essa frase? Comum, né? Conhecer é poder. É certo, eu concordo mesmo. Antigamente o pessoal dizia o contrário: em terra de quem não pode ver nada, quem tiver um olhinho bom é rei. Não é assim? Quem está enxergando um pouquinho mais é rei. Por causa disso, o conhecimento é poder. Então a pessoa acha que está entendendo tudo, conheço tudo. Só que os olhos dela estão iludindo-a. Seus olhos a iludem. Porque os seus valores, os seus princípios são os de um mundo muito confuso, de um mundo muito hipócrita, muito falso, muito mentiroso. Tem muita coisa boa no mundo. Esse mundo não deve ser amaldiçoado por nenhum de nós. Quem fez o mundo foi o Senhor nosso Deus, e quando criou, falou que era tudo o quê? Muito bom. Esse mundo é uma bênção. As coisas que Deus fez estão tudo aí. E eu acho maravilhoso quando a gente vê esses espigões, esses prédios. Quer dizer, não posso ser hipócrita. Eu acho bonito, eu acho maravilhoso a capacidade do ser humano construir. Mas quando eu vejo eles arrancando as árvores e construindo isso, eu fico aborrecido. Mas eu acho formidável a capacidade do ser humano. Então isso é coisa da gente elogiar. Confesso a vocês que toda vez que tem que pegar algum avião, eu fico que nem mineiro lá do interior. Eu sou mineiro, lá do interior. Como é que esse negócio pesado vai subir? É uma coisa incrível, não é? Toneladas de aço alçando o voo, rompendo os céus. Que coisa extraordinária. Poder que Deus deu para o ser humano. Tudo isso é formidável. Então parece que nós dominamos tudo. Nossos olhos veem. Eu conheço a economia, eu conheço a tecnologia, eu conheço os livros, eu vejo.
E então nós estamos seguros de nós mesmos. Vocês já leram aquela frasezinha do Casados para Sempre, né? Nenhum sucesso compensa o quê? O fracasso no lar. Lembra dessa frase? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Quer dizer, a gente vê tanta coisa e não consegue ver o principal. Isso, olha, vocês não fiquem constrangidos, porque isso pega até pastor. O pastor também se empolga tanto com a igreja e vê tantas coisas, e tal, e não consegue ver os filhinhos dentro de casa, a esposa. Tem um punhado de coisas dentro da própria casa que às vezes vão passando despercebidos. E assim vai com todos nós. Eu lembro de um ditado antigo que diz assim, casa de ferreiro, espiritual, né? Quer dizer, o cidadão ajuda os outros, ele tem toda a técnica para ajudar os outros, para resolver o problema dos outros, mas não resolve os dele mesmo. Problemas seus próprios, da mesma natureza, da mesma situação. Quer dizer, parece que os meus olhos me traem. Nós ficamos tão autoconfiantes, tão seguros de nós mesmos, que as coisas tendem, que tudo que a gente constrói parece lutar, se organizar contra nós mesmos, conspirar contra nós mesmos, para que tudo venha a ruir em seguida. O terremoto, no final das contas, eu acho que é provocado por nós mesmos. E então ficamos nessa condição. A gente diz, eu sou livre, eu sou uma pessoa que tem direito à felicidade, eu busco a felicidade, eu tenho esse direito. E vamos em busca da felicidade. Nós queremos ser livres. Mas de repente a gente percebe que na verdade somos escravos. Escravo do videogame. Já vi muito marmanjo aí, homem barbado, escravo do videogame. Esses dias eu fiquei horrorizado com uma notícia de um americano de quase 30 e tantos anos, quase 40 anos de idade, que matou o filhinho, ou filhinha, não lembro, de 3 meses, parece, uma coisa assim. Ele estava 24 horas jogando videogame, e a criança chorou, e ele sacudiu tanto a criança que provocou uma lesão no cérebro do neném, daí ele morreu por causa do videogame. Pensa bem. Mas a gente faz de outras maneiras também, não é? Todo mundo tem seu hobby, tem suas preferências. O cidadão médico já falou, você vai morrer se continuar fumando, você vai morrer se você continuar comendo esse tipo de comida. E o cidadão vai lá e faz. Ele é escravo. Eu estou falando de coisas assim, pequenas da vida, mas olha a consequência disso. O cidadão morrer é coisa pequena? Matar o neném lá é coisa pequena? Não é. O trauma que tudo está gerando. O cidadão está preso. Esse que matou a própria filha. Então, nós achamos que somos livres. Eu posso fazer o que eu quero. Eu estou lutando pela minha independência, pela minha autonomia. E de repente descobrimos que nós caímos na teia da qual queríamos nos libertar. Eu me tornei escravo. E olha, não adianta, pode ser crente e ainda vai acontecer. Porque isso não é um problema de ser crente ou não ser crente, é um problema do ser humano, isso é um problema que nós trazemos já na nossa alma, que está na nossa genética, vamos dizer assim. Isso é um problema da nossa própria ambição, dos nossos próprios desejos. E é isso que faz a nossa vida virar um verdadeiro inferno. Todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa se vestir. Isso é básico. Ainda mais em Curitiba, viu? O frio está chegando. Precisa pôr uma roupa de lã. Nós precisamos nos cuidar. Ora, daqui a um tempo a gente está precisando de aposentar-se. Ninguém vai querer pastor decrépito, né? Lá na frente. Falando, o pastor já está meio senil, não está falando coisa com coisa mais. Vamos encostar o pastor. A família vai fazer isso, né? Os filhos, por mais que amem papai e mamãe, não vão querer levar o papai e a mamãe para a lua de mel, para os passeios da família que ele teve, né? Quer dizer, precisamos pensar no futuro, na aposentadoria. Como é que eu vou me cuidar quando eu estiver sem condição de gerar renda? Como é que vai ser a minha vida nessa hora? São preocupações legítimas de todos nós. Preocupações legítimas. Que coisa boa. Mas, meu Deus do céu, a gente não consegue viver o presente.
a gente lamenta o passado, a gente se angustia pelo futuro e o presente da gente fica uma coisa muito terrível. Nós não aproveitamos o nosso dia de hoje. As frustrações do passado e as ansiedades do futuro estragam o único momento sobre o qual nós temos domínio, que é o hoje. Aliás, a palavra de Deus diz que o dia da salvação tem um nome. O tempo oportuno da salvação tem um nome. Qual que é o nome dele? Hoje. Hoje é o tempo oportuno da salvação. Jesus falou que nós podemos ser pessoas luminosas, nós podemos ser pessoas livres, nós podemos ser pessoas que vivem bem, cuidam dos seus afazeres, cuidam do seu futuro e ainda assim conseguem viver bem o dia de hoje. Ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é para buscar a Deus de uma forma superficial, não é para buscar a Deus de uma forma religiosa, formal, não é para buscar a Deus dessa maneira, não é? O reino de Deus é uma incógnita que nós temos na Bíblia, sabe? Os judeus achavam que o reino de Deus era a nação deles. A nação de Israel é o reino de Deus. Depois ficaram pensando assim: não, o reino de Deus é aquele que o Messias vai constituir com todos os judeus verdadeiramente piedosos. Esses é que vão formar o reino de Deus. Daí vieram os apóstolos e falaram: não, o reino de Deus é composto por todos aqueles que seguem o Messias indistintamente. Não precisa ser judeu, não. Mas isso não responde a pergunta ainda, porque mesmo que seja assim, todos os discípulos de Cristo formam o reino de Deus. Ainda assim temos muitos problemas para resolver com isso. Porque quando a gente elege um deputado, um senador crente, as coisas não mudam. Não é? Vocês são daquele tempo ainda que a igreja era cheia de entusiasmo. Quando nós elegermos, a igreja, os evangélicos eram minoria, né, do eleitorado. E aí eu lembro direitinho aquelas conversas assim: quando nós elegermos um prefeito crente, quando nós elegermos um deputado, um senador crente, este homem de Deus vai fazer a diferença. Vocês lembram disso? Ninguém quer falar mais esse negócio, quer? Não vamos falar mais isso, que é bobagem. Por que quando elege não muda tudo? Por que, olha, os evangélicos cresceram demais no Brasil, não é verdade? Nós já somos uma massa representativa do país. O que melhorou? Diminuiu a corrupção, hein? O Brasil se tornou um país maravilhoso. Ninguém trancou o carro, todos deixaram a chave do carro lá na ignição, não é verdade? Não tem segurança na igreja, não tem tranca, nem na igreja. Não é assim? Não, né? Então, cadê o reino de Deus? O reino de Deus é composto por todos os seguidores de Cristo. Então, quanto mais aumentar o número de seguidores de Jesus, e não é qualquer seguidor, tem que ser evangélico, então vai ser uma maravilha. Por que não está dando certo então? Qual que é o reino de Deus? Difícil o assunto. O reino de Deus então é alguma coisa que vai acontecer ainda. Não, Jesus falou que o reino de Deus é chegado entre nós. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso Satanás, então é chegado o reino de Deus entre vós. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo quando dizem que é pelo Beelzebub que eu estou expulsando o demônio. Então o reino de Deus já está presente. Cadê o reino de Deus? Jesus falou: tem uma resposta, pastor. Jesus disse que o reino de Deus está nos vossos corações. Então cada um é rei agora, porque o reino de Deus está no seu coração. Vocês acham que essa resposta está adequada? Também não. Não responde todas as questões que envolvem a ideia, a noção do reino de Deus. Mas nós temos uma resposta, temos alguma coisa para nos ajudar nisso. Quando nós buscarmos o reino de Deus, isso significa que nós estaremos aceitando o senhorio de Cristo. Quando nós buscarmos o reino de Deus, isso significa que nós estaremos aceitando, nos submetendo à soberania de Deus na nossa vida.
E aceitar o senhorio de Cristo, aceitar a soberania de Deus na nossa vida, significa que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo. Agora, você sabe o que isso significa? Eu sacrifico a minha própria vontade, eu sacrifico o meu próprio querer, eu sacrifico as minhas próprias preferências, eu sacrifico a mim mesmo, eu me sacrifico totalmente por acreditar piamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por acreditar piamente que, enquanto eu mesmo sou o construtor da minha vida, estou planejando um grande terremoto, uma catástrofe. Mas a partir do momento que o Senhor estiver à frente da minha vida, eu, como disse o profeta, passarei pelas águas, mas não me afogarei. Eu passarei pelo fogo, mas com a graça de Deus eu não serei queimado. Mas não fiquem muito entusiasmados, porque o Senhor Jesus disse que assim como o perseguiram, perseguiriam também aos seus seguidores. Assim como detestavam a Ele, também detestariam aos seus seguidores. Então eu não quero ser assim pessimista, nem quero ser uma pessoa de um olhar ruim da vida, mas eu tenho a impressão, eu estou trabalhando isso na minha cabeça ainda, mas eu tenho a impressão de que toda vez que a igreja, que os evangélicos, no nosso caso, são assim, muito queridos e totalmente aceitos, encontram grande receptividade, eu tenho a impressão que tem alguma coisa errada. Porque se a gente for ser sal da terra, luz do mundo, se a gente for assim, fazer da nossa vida um instrumento de Deus, acho que a gente vai perturbar os outros, com essa história de pecado, com essa história de arrependimento, de humilhação, de redenção. Eu acho que não vamos assim ser totalmente aceitos, com essa história de retidão, de honestidade. E não é só brasileiro que é desonesto, não, por favor. É só dar uma passeada por aí, nos outros países. Aliás, ontem mesmo eu vi uma notícia que em Nova York, né, não é mais seguro deixar a bicicleta na praça. O pessoal está roubando lá também. E não é brasileiro que está lá roubando, não, faz favor. Não é indiano, é eles mesmos lá que estão com problema. Eles não são tão bonzinhos assim, não. Acontece que buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa então a gente colocar Deus na nossa frente. Mas é legal isso aí. O Senhor, disse o profeta Jeremias, está comigo como um valente guerreiro. Então eu estou encorajado. Só que Jeremias, a fama dele era de ser chorão, vocês lembram? O profeta chorão. E ele chorava, não é apenas por causa dos pecados de Israel ou de Judá. Jeremias chorava, e nesse contexto, esse versículo que ele falou, inclusive, está no contexto seguinte, de uma vida solitária. Ele se sentia sozinho. Eu perdi meus amigos, perdi tudo nessa vida. Minha vida não é uma vida legal aqui em Judá, mas o Senhor está comigo como um valente guerreiro. Então, eu digo assim, tudo posso naquele que me fortalece, como disse o apóstolo Paulo. Mas você já leu o contexto, não leu? Do que Paulo estava falando? Eu passei necessidade, eu passei perseguições, eu passei por grandes sofrimentos na minha vida, mas eu venci, eu estou assim. Venceu como, Paulo? Eu venci assim, eu não entrei em desespero, eu não perdi a fé, eu continuei firme dando meu testemunho de Cristo, porque o Senhor está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele também fala, o Senhor me supriu. Vocês mandaram ajuda para mim, eu tenho tudo que eu preciso, mas ele estava preso. Então a gente, lembra que eu falei assim no começo, que o nosso cristianismo vai ficando um cristianismo de experiências, de emoções individualistas? Nossa sociedade é triunfalista. Nós somos triunfalistas. Agora, o Senhor preparou os seus discípulos para perderem. Quem quiser vir após mim, faça uma coisa muito boa. Não tem nada de bom nisso, não. A si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, disponha-se
O Senhor está comigo. Isso significa o quê? Que eu vou ter que ir para a guerra. E Davi era um grande guerreiro, não era? A Bíblia descreve Davi como um grande herói mesmo. Mas não teve alguma vez que a espada caiu da mão dele? O princípio de Davi foi, na guerra, garoto, uma pedrada só na testa do Golias, e se tornou um grande herói de Israel. E o final da carreira militar dele é: seus soldados têm que cercá-lo no meio do campo de batalha, porque ele não tem força mais para segurar a espada, e ele quase foi morto. Cadê Deus nessa hora? Os soldados que o cercaram representam Deus que o protegeu. Amém. Mas e a força de Davi? Eu acho que o que Davi ia querer mesmo é que Deus renovasse as forças dele, que ele se tornasse tão forte como aquele cidadão lá, o Caleb. Lembra do Caleb? Caleb já era bem idoso. Se não estou enganado, ele já devia estar com uns 90 anos, coisa do tipo. Aí eles entraram em Canaã e ele falou para Josué: Moisés disse que quando nós entrássemos em Canaã, eu poderia escolher um pedaço de terra. Eu escolhi aquele pedaço de terra lá, mas lá tem gigantes, tem um pessoal guerreiro, muito poderoso. O Caleb falou: eu me sinto como quando era jovem ainda, eu estou pronto para a guerra. E ele foi lá na raça e conquistou um pedaço de terra dele. Acho que o que o Davi ia querer mesmo era isso, que Deus renovasse as suas forças. Eu estou só sendo realista com vocês, dizendo: nós temos que estar preparados para o melhor e para o pior. Grande exemplo que nós temos desse pêndulo na Bíblia é o do Jó, falando para a esposa dele: mulher, você está louca, Deus nos deu tudo de bom, e agora Deus está nos dando mal, por que nós não vamos aceitar o mal também? Por que também não vamos nos submeter? Buscar o reino de Deus significa nós termos uma visão muito diferente da vida. Não é uma visão materialista, uma visão dessa sociedade triunfalista, não uma visão do senhorio do homem, não uma visão das nossas ambições, mas uma visão de Deus. O Senhor está sobre tudo na minha vida. Eu louvo a Deus pelas minhas vitórias e louvo ao Senhor pelas minhas derrotas também. Eu glorifico a Deus quando eu estou em pé, e eu glorifico a Deus quando eu estou caído também. O servo de Deus cai sim, e não é só em pecado que ele cai, não. Leva uma boa rasteira do sócio, leva uma boa rasteira de um filho, de uma filha, enfrenta situações horrorosas às vezes na sua vida, e nós temos que estar preparados para o bom e para o ruim desta existência, com uma visão grandiosa, uma visão grandiosa. O profeta Abacuque viveu isso, gente. Aquele homem foi o profeta da ruína do seu povo. Ele viu a queda do seu país e ficou confuso e falava: Deus, eu não estou te entendendo. Você falou e eu preguei que ia mandar um povo de longe para castigar o nosso povo pelos seus pecados, mas eu estou confuso porque eu estou vendo o justo sendo castigado junto com o ímpio. E ele não achava isso certo. Vocês acham certo o inocente pagar pelo pecador? Então, ele também não achava certo. Ele questionou o Senhor por isso. E tem mais: eu achava que o Senhor ia mandar um povo que fosse melhor do que a gente para nos punir. Eu estou pronto para uma pessoa que tem moral vir me punir. Eu olho assim: quem é que vai me punir? É o fulano. Aí ele tem moral. Então, pode falar o que você quer que eu ouço. Não tem humildade nenhuma nisso, né? Você é arrogante pra caramba. Eu só aceito que o fulano fala, que o fulano tem moral para falar. Mas o profeta, mas isso somos nós, não é? Não é assim? Você lembra aquela vez que seu pai te corrigiu, você ficou pensando assim: eu vou ficar calado para não ofender meu pai, mas ele não tem moral para fazer isso não. O profeta Abacuque falou isso para Deus: Deus, o Senhor mandou um povo que é pior do que nós para nos castigar.
Como é que fica agora? Aí ele fala, ele vai ficando confuso. Isso é confuso, gente. Ele vai ficando confuso e fala: eu vou ficar calado. Eu vou me colocar na minha torre de vigia e esperar Deus falar. Aí Deus vem e fala para ele o quê? Olha, o ímpio, esse pessoal é ruim mesmo, e eles exageraram, não era para fazer isso tudo, e pode ter certeza que eles vão sofrer a pena também por isso. Eles também vão sofrer uma repreensão. Mas essa resposta resolve o problema? Não resolve o problema, apenas me dá uma expectativa assim. Então tá bom, o pessoal foi muito ruim, eles vão pagar por isso. Mas não resolve o meu problema. O que eu queria mesmo era ver o justo sendo livrado. Não é isso que a gente deseja? Que Deus livre os justos? Que Deus livre os justos. Mas Deus nem sempre faz. Foi nesse contexto que Deus falou para o seu servo assim: o meu justo aguenta. O meu justo aguenta. Não foi assim que Deus falou, não. Mas eu estou parodiando. O que Deus falou foi: o meu justo viverá por fé. Então dá na mesma. O meu justo aguenta. Porque cada um daqueles justos tombava glorificando a Deus. Eu sou do Senhor. Aí aquela palavra assim que eu amo de Paulo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Buscar o reino de Deus é colocar o Senhor sobre todas as coisas mesmo. Eu pedi para Deus e lutei. Então não foi por falta de fé e nem por indolência. Não alcancei, eu glorifico a Deus. Eu nem pedi e recebi, eu glorifico a Deus mais do que. Buscar a Deus sobre todas as coisas da sua vida, pôr o Senhor sobre tudo de verdade. Deus não é Deus só na hora em que eu estou experimentando o meu sucesso pessoal. Deus é meu Deus não apenas para me socorrer, porque se Ele tiver disposto a meu respeito, que a minha vida será um motivo de humilhação, será um instrumento nesse contexto horroroso, para sei lá o que, qual seja o seu propósito, eu nem quero saber qual é o propósito dele. Não me interessa. Deus não precisa me dar explicações. Simplesmente Deus não precisa me dar qualquer satisfação. Eu não preciso saber porquê, eu não preciso saber para quê, não me interessa. Só me interessa uma coisa: Senhor, em todo e qualquer tempo eu sou teu servo. O Senhor disponha de mim como bem te aprouver. Eu aceito a tua soberania na minha vida. O Senhor não precisa se preocupar em me dar satisfação de nada. Isto, na minha opinião, pelo que eu leio na Bíblia, é isso que significa eu colocar o reino de Deus sobre todas as coisas da minha vida. Não é a igreja, não são os trabalhos da igreja, ainda que tudo isso esteja relacionado, mas muito indiretamente. Colocar o reino de Deus sobre todas as coisas da minha vida. Eu me submeter ao senhorio de Deus, dizer: a minha vida está a teu serviço e eu sou apenas um servo. O Senhor não precisa me dar explicação nem justificativa para nada. Manda que eu faço. É só mandar. Como disse o Samuelzinho, lembra? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Como disse o Isaías: envia-me, Senhor, a mim. Eu estou aqui. A justiça de Deus é a misericórdia. A justiça de Deus é a espada? Não. Porque a justiça de Deus, sabe que esse é um assunto assim, olha, que o tempo não permite, não. Os teólogos gastaram muitos anos e ainda não chegaram à conclusão sobre a razão pela qual Jesus teve que morrer na cruz. Não fiquem assustados comigo. Eu creio que Jesus morreu na cruz porque nós somos pecadores e Ele precisava satisfazer a justiça de Deus que pesava contra nós. Mas aí as perguntas são complicadas, mas são importantes. Então Deus é um Deus que fica se vingando das pessoas?
Se Deus é amor, por que Ele simplesmente não perdoa todo mundo? O outro vem e fala, não, mas Deus é justiça. Deus é justiça e Ele tem que punir o pecado. Mas então, como é que deixa as pessoas fazerem o que estão? Só o sacrifício de Jesus, coitado de Jesus. Então a morte de Jesus foi uma morte para satisfazer o sentimento de vingança de Deus. A morte de Jesus foi uma morte para satisfazer o desejo de sangue de Deus. Deus gosta de sangue. Jesus morreu na cruz para quê? Ou por quê? Nós chegamos mais ou menos a esse consenso. Satisfez a justiça e o amor de Deus ao mesmo tempo. Tem um salmo muito bacana que fala assim, que a justiça e a paz se beijaram. Nós entendemos que é um salmo messiânico. Está se referindo à cruz. Lá na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Parece que esse é o caminho que a gente tem que tomar, porque Paulo, na carta aos Efésios, ele fala que em Cristo Deus restabeleceu a amizade conosco. A amizade entre nós e Deus foi refeita. A barreira da separação entre judeus e gentios foi derrubada, e também a barreira entre os homens e Deus foi derrubada em Cristo. Ele satisfez a justiça. Tiago fala desse aspecto judicioso da morte de Jesus, mas o que realmente pesa e importa para todos nós no final das contas é o seguinte: eu estava devendo demais e não ia dar conta de pagar. Agora Deus chega para mim e fala: se você aceitar a providência em Cristo, a sua dívida está perdoada. Aí tem um punhado de gente que fala assim: não, eu quero pagar, não vou pagar. Só tem dois modos de você pagar a sua dívida com Deus. Primeiro, nunca peque, nunca faça absolutamente nada errado. A desculpa de dizer que não basta não fazer, tem que também não sentir e não pensar. Isso não vai dar certo, certo? Não vai dar certo. Não vai. Então tem uma outra maneira. Você pode resolver seu problema por conta própria. Passe a eternidade no inferno. Vá para o inferno e fique lá eternamente. Aí você vai pagar seu pecado, sua conta com Deus. Resolve também? É bom? A solução é boa para quem tiver muito, mas tem que ter muito. Mas muito orgulho mesmo. Tem que ser muito orgulhoso. Eu pagarei a minha conta. Então, essa é uma saída para você. A única saída para nós nos reconciliarmos com Deus é recebermos a sua misericórdia, a graça de Deus. Busque a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, não apenas para você mesmo, mas para o próximo. Para o próximo. Então, pegue o seu dinheiro, precioso dinheiro, pague as suas contas e de repente pague a conta do vizinho também. Claro. Não foi lido aqui? Você não leu? 2 Coríntios capítulo 9. Ele leu aqui, 2 Coríntios 9. Você está sendo logrado pelo seu irmão lá no inventário. Aí você vem procurar Jesus, né? Olha, esse negócio não dá certo não, porque tem uma história na Bíblia de um cidadão que estava sendo logrado no inventário também, desse jeitinho. E ele foi procurar Jesus e o que ele ouviu não foi bom. Jesus falou para ele: quem me constituiu juiz entre você e seu irmão? Agora eu vou te falar um negócio, hein? As riquezas levam para o inferno. Se isso aí for uma coisa mais importante para você, você está complicado. Jesus não falou que o pleito dele era injusto. Jesus não estava dizendo: eu acho que você deve largar tudo para lá. Não é isso. Só Jesus dizendo: ninguém me constituiu juiz, eu não tenho autoridade, não está na minha alçada ir lá e resolver esse problema para você. Só que eu vou te alertar uma coisa, porque Jesus estava vendo o coração dele. Você está com o coração totalmente corroído de ódio, de raiva,
de rancor, e esse dinheiro aí que você está lutando por ele, vai ser uma maldição na sua vida, não vai ser bênção. Então não significa largar para lá, mas significa curar o coração. Pode ser que signifique em determinado momento, para determinada pessoa, largar para lá, porque Jesus falou que é melhor a gente entrar cego no reino do que com os 2 olhos ir para o inferno. É melhor ir para o reino com uma mão só do que com as 2 ir para o inferno. Quer dizer, a gente tem que fazer o julgamento. Às vezes o que nós estamos procurando, buscando, é legítimo, é correto, é justo, mas aquilo está estragando a nossa alma de tal maneira que a gente está indo para o inferno do mesmo jeito que o outro. Buscar a justiça do reino de Deus significa, então, mudar totalmente nossos valores, nossos princípios, e colocarmos o espírito de misericórdia, o espírito de graça, de amor, acima de tudo na nossa vida. Sobre isso o apóstolo Paulo fala que o amor é a regra principal, é a lei principal do reino de Deus, e quem vive do amor de Deus está acima da lei. A lei não é para o justo, a lei é para o injusto. Não significa que o justo não tem que obedecer à lei, significa que o justo fará o que a lei diz sem precisar de lei. Ele vai fazer, então ele não precisa, é gente boa mesmo. Ele vai fazer aquilo ali de uma forma assim inevitável, não tem outro caminho para ele, então ele nem precisa da lei. Viver em amor. Então, talvez a palavra de hoje tenha pegado você exatamente assim, soterrado. Eu quero dizer para você, faça como Francisco, soldado Francisco. O Francisco me perdoe, porque eu não lembro se ele é tenente, se ele tem uma patente, né? Então eu vou falar o militar Francisco. Faça como o militar Francisco. Pare e veja e tome consciência do teu estado. Tome consciência das coisas ao seu redor. Analise o que você ouviu aqui hoje e eleja. Tome uma decisão corajosa e importante. Eleja o Senhor Deus como o único e verdadeiro Senhor da sua vida, de verdade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E busque a justiça do reino de Deus, não a justiça dos homens ou a sua justiça. A justiça de Deus, que é aquela justiça baseada na misericórdia. Uma justiça que traz sacrifícios. Uma justiça onde o amor prevalece. Não é apenas o amor de Deus, é o meu amor também. O amor pelo próximo. Busque isso. Como Francisco, Deus vai te tirar de lá. O Senhor vai tirar todo o monturo, todas as pedras, todas as ferragens que estão sobre você. Vai doer. Você vai descobrir que tem uma perna quebrada. Você vai descobrir que está machucado. Você vai ficar atordoado. Deus vai te dar o remédio. Deus vai te curar. De repente você vai estar em pé outra vez, com seu uniforme de crente, com a Bíblia na mão, dizendo: eu vi a morte. Mas eu estou hoje na presença de Deus. Eu estou aqui testemunhando que a minha vida hoje realmente é diferente. O Senhor está à minha frente, não para passar por cima dos meus inimigos. O Senhor está à minha frente para me guiar no meio dos lobos, dos espinhos, do fogo e da tempestade. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha paz. Hoje eu obedeço a Deus, a sua palavra, cegamente. O Senhor me guia, o Senhor fala para eu ser amoroso, o Senhor fala para eu ser humilde, fala para eu ser isso, aquilo, eu vou ser. Eu confio na palavra de Deus. Hoje eu quero a justiça, mas não a justiça da espada, não a justiça da sola do meu sapato, do nariz do meu inimigo, é a justiça de Deus. Deus perdoando o meu inimigo, Deus restaurando o meu inimigo, Deus fazendo o meu inimigo prosperar mais do que eu até. E toda vez que eu ver o meu próximo feliz e abençoado, eu vou glorificar a Deus, porque o meu coração hoje é o coração de Jesus.
que mesmo crucificado, olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É um cristianismo bem diferente. Vocês não acham? O cristianismo de Jesus. Vocês conhecem aquela história do Gandhi, né? Uma vez alguém chegou para ele e falou que ele precisava se converter ao cristianismo. Mas o cristianismo que o Gandhi conhecia era o cristianismo dos ingleses, que esmagavam o seu país, escravizavam os indianos. E ele falou: mas eu aceito o cristianismo de Cristo. Na verdade, ele não se converteu às doutrinas cristãs, e não estou dizendo que ele é um exemplo de conversão, mas o apelo dele é bárbaro, vocês não acham? O cristianismo de Cristo. Vamos fazer uma oração? Quero dar oportunidade para você fazer a sua oração, colocar a sua vida diante de Deus, considerando que pôde aproveitar aqui dessa noite. Pai, queremos aqui, nesta hora, de uma forma solene, colocar nossas vidas prostradas diante do Teu altar, como servos, declarando-te: Senhor, nós somos servos apenas, e o melhor que nós fizermos, o melhor que tenhamos feito, nós declaramos, não é nada, fizemos apenas o que devíamos ter feito. Pai, nós nos humilhamos na Tua presença e sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós confiamos que o Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida, mas tão maravilhosas que o dinheiro não pode comprar, que a melhor casa desse mundo pode dar para nós, coisas tão esplêndidas que o melhor carro que nós pudermos comprar não pode nos garantir, que a melhor roupa que a gente puder vestir não pode nos dar, que a melhor saúde que pudéssemos ter não poderia nos dar. Nós cremos que o Senhor tem coisa tão espetacular a nosso respeito, que mesmo que nós estivéssemos prostrados numa cama, podendo mover apenas os olhos e a nossa língua, ainda assim nós seríamos felizes e poderíamos te glorificar, aliás, como muitos irmãos estão fazendo hoje. Deus, nossos olhos nos enganam. Eu peço, abra os nossos olhos para nós contemplarmos as Tuas maravilhas. Deus, faça na nossa vida o que é preciso para nós nos convertermos, para nós sermos iguais a Jesus. Ó Deus, nos glorifique assim, transformando-nos na imagem de Cristo. Quando nossos filhos olharem para nós, que de alguma maneira possam dizer que estão vendo a Cristo. Nossas esposas, os maridos, quando as pessoas olharem para nós, possam dizer isso: ali está um cristão, um servo de Deus. Pai, nos ensine a amar como o Senhor ama, nos ensine a servir, meu Deus, como Pedro, como João, como os Teus servos do passado serviram, como Abraão, uns tendo muito, outros não tendo nada, mas todos absolutamente desprendidos, dispostos a te servir sem questionamentos. Senhor nosso Deus, ajude-nos na nossa fraqueza, na nossa ansiedade,
nos nossos temores, cuida de nós. Nós queremos cuidar daquilo que é mais importante para nós: glorificar o Teu nome, pregar a Tua palavra, dar o testemunho desta salvação. Nos ajude, Pai, e ajude nossas crianças e jovens, porque talvez seja um pouco mais difícil para eles irem entendendo estas coisas à medida que vão sendo tentados por este mundo. Entregamos nas Tuas mãos nossos negócios, nossas dívidas, nosso dinheiro lá no banco. Entregamos nas Tuas mãos nossos bens. Entregamos nas Tuas mãos nossas mulheres. Entregamos nas Tuas mãos nossos filhos. Não queremos ter mais medo. Não queremos mais andar ansiosos. Não queremos mais, Senhor Deus, andar sobrecarregados. Mas queremos, ó Deus, olhando para Ti, viver a vitória, a fé que vence este mundo. Em nome de Jesus. Amém.